Pessoal, então vamos lá. Aqui é a tela principal do sistema, que vocês visualizam assim que logam. E para a gente prosseguir com a rematrícula, há alguns cadastros que precisam ser feitos antes da gente iniciar essa ação. Então, primeiramente, nós vamos abrir a rematrícula e habilitar ela para que vocês consigam realizar. Então, entrei aqui em administrativo, cadastros básicos. E vou abrir a rematrícula, nesse abrir e consultar rematrícula. A gente já estava fazendo, né, no outro link, eu acabei criando essa de 2019. Criei a de 2018, eu vou abrir mais uma para que vocês verifiquem qual que é o passo a passo. Então, a gente vem nesse botãozinho de abrir rematrículas, seleciona o ano letivo, e é muito importante que coloquem a data de início e fim da rematrícula. Mesmo que depois vocês precisam alterar, ele está disponível para vocês. Mas de imediato, essas elas precisam estar criadas para que a rematrícula seja disponível para vocês. Então, nós vamos colocar a data de início, por exemplo, no dia 12 até dezembro desse ano. Aqui embaixo, a gente consegue habilitar quais séries vão participar dessa rematrícula. Então, eu vou selecionando o que eu desejo. E no ato da rematrícula, o sistema vai me trazer apenas essas séries para poder rematricular. Depois que vocês selecionaram quais são as séries que vão participar da rematrícula, é só clicar em... Feito isso, após o cadastro da abertura da rematrícula, nós vamos a cadastrar o período de avaliação. O que a gente orienta às escolas é que o período de avaliação seja criado antes da criação das turmas. Porque caso seja feito o contrário, é necessário depois cadastrar o período em cada turma. Então, nós vamos criar o período de avaliação, que nada mais é que a data de abertura e término do período. Então, a gente vai vir mais novo período de avaliação. Nós vamos colocar a descrição, a data que ele estará disponível. Vou colocar o segundo bimestre. Eu estou criando com a data de 2019, porque a nossa de 2018, que a gente vai estar ensinando, elas já estão criadas. Aqui, a data de limite do lançamento do boletim, geralmente nós colocamos que é a data de término, que é a data que o professor tem para fazer o lançamento. Mas fica a critério de vocês selecionarem outra data. A data de liberação do boletim, nós orientamos também que seja a data da abertura, porque assim, conforme o professor for fazendo o lançamento, já vai ficando nível para os pais verificarem. A gente seleciona o ano letivo, e aqui nós indicamos se esse bimestre ele terá recuperação ou não. O agrupamento, se o seu período ele é normal, é apenas por bimestres, então a gente coloca aqui um agrupamento normal. E se possui pai, esse é algum outro período que vai compor esse bimestre. Caso não tenha, é só selecionar não. E salvar. Depois de criar todos os períodos, do primeiro ao quarto bimestre, nós vamos cadastrar os serviços. As escolas que utilizam o financeiro, elas irão entrar em financeiro. Primeiro cadastraremos o serviço. Em mais novo serviço, a data de início que ele estará disponível, a data de término
e a quantidade de parcela que deseja. Coloco o valor da mensalidade ou do serviço que vocês estarão cadastrando, o dia do vencimento e a categoria. Se vocês estiverem cadastrando um serviço relacionado a material didático, então vocês vão selecionar material didático. No nosso caso, como eu estou criando uma mensalidade, eu seleciono a categoria de mensalidade. Coloco o ano letivo e a conta. Após cadastrar todos os serviços que eu tenho no colégio, eu vou cadastrar a tabela de serviços, que é o agrupamento desses serviços que a gente cadastrou, que será cobrado pelo aluno. Então, eu venho no mesmo menuzinho, financeiro, tabelas de serviço. Vou cadastrar mais novos serviços, colocando a descrição. A espécie, que a gente sempre coloca que é um boleto, geralmente. E vou filtrar 2019. Aqui, todos os serviços que a gente cadastrou, eles vão aparecer. Então, eu vou selecionar aqueles que eu desejo e clico nessa setinha para ir ao lado. Feito isso, o sistema ele vai trazer todas as informações que eu cadastrei e se eu quiser alterar a data de vencimento, ele está disponível. Você tem a opção de salvar e cadastrar uma nova tabela ou apenas salvar e continuar com as outras opções do sistema. Eu venho em salvar. E a tabela foi salva com sucesso. Então, depois de a gente abrir a rematrícula, criar o período de avaliação, o serviço e a tabela de serviço, vamos criar as turmas para o próximo ano letivo. Eu entro em administrativo, turmas, coloco mais nova turma e vou selecionar a grade que essa turma representa. O terceiro ano. O ano letivo. Posso colocar o número de vagas para ter um controle maior. A escola e o período que ela estará. Essa carga horária em hora e a quantidade de dias letivos e as observações não são campos obrigatórios. Então, caso vocês não desejam cadastrar agora, o sistema permite que vocês salvem do mesmo jeito. Clique em salvar. E aqui aparece aquele período de avaliação que a gente criou. Então, quando a gente faz aquele cadastro primeiro, o sistema ele já traz automaticamente na turma e assim vocês não precisam ficar criando turma por turma. Bom, fiz todos esses cadastros, eu vou cadastrar meus documentos, que são todos aqueles documentos de matrícula que vocês entregam para os pais no ato da matrícula. Então, eu venho em administrativo, documentos. Aqui a gente já tem alguns documentos cadastrados. Eu venho mais novo. A permissão que o sistema aparece aqui é para quais séries esses documentos estarão disponíveis. Se você tem um documento para cada série, então você pode criar vários documentos e colocar qual que é o documento que estará disponível. Se vocês já tiverem esse documento no Word, por exemplo, vocês podem copiar esse texto e onde puxa as informações, como o nome do aluno, a gente procura as tags aqui e insere no documento. Dessa forma, o sistema ele traz as informações automaticamente. Então, vamos pegar aqui o da mãe, que está
mais recente. Então, o documento está digitado e eu quero que o sistema traga o nome da mãe. Então, eu vou colocar tag o nome do pai e assim sucessivamente. Então, a gente tem várias tags e é importante ressaltar que o sistema ele só traz essas informações se estiverem cadastradas corretamente. Então, caso vocês tiverem dúvidas na hora de cadastrar os documentos, pode entrar em contato com a gente que a gente orienta da melhor forma nesse cadastro. Depois do cadastro pronto, ele fica dessa forma. A gente já tem um pronto. E aqui todo o contrato que a gente fez. Assim que vocês fizerem a rematrícula do aluno, ele estará disponível para impressão. Depois de ter feito toda a parte de cadastro no sistema, que é necessário para a rematrícula, nós vamos para o ato da rematrícula mesmo dos alunos. Então, a gente vai entrar em administrativo, rematrícula. Só vou alterar a rematrícula 2019 para 2018. Pronto. Deixei a rematrícula de 2018 disponível e eu posso fazer a rematrícula por segmento. Então, por exemplo, eu vou selecionar o segmento do Fundamental 1 e quero todos os alunos que estão matriculados no primeiro ano. E vou filtrar. Abaixo, ele me traz todos os alunos que estão matriculados nessa série. E aqui, como vocês podem ver, a ação que ele se encontra. A gente já tem uma aluna que está rematriculada, já está no segundo ano, e com a mensalidade gerada. Logo abaixo, a gente também tem mais um aluno com a mesma situação. Então, vamos pegar o Alexandre Silva como exemplo e rematricular. Aqui ele aparece o nome do responsável. Se tiver mais que um e vocês quiserem selecionar o outro responsável, também pode. Então, nós vamos selecionar o responsável e confirmar. Aqui ele aparece que a rematrícula foi realizada. E aí, como vocês podem ver, a situação dela já mudou. Hoje a gente já tem a rematrícula iniciada. Depois de ter feito a rematrícula, a gente confirma ela e ela já automaticamente troca a cor e também a situação. Rematriculei, confirmei esse aluno. Eu posso gerar as mensalidades aqui. Eu vou escolher aquela tabela de serviço que a gente cadastrou anteriormente. E aqui é importante que ele mostrou que o responsável não possui CPF. Então, quando isso ocorre e vocês estão nessa tela, é só vocês entrarem nesse olhinho do aluno e verificar as informações deles. Eu venho em editar detalhes. Porque quando o responsável ele é financeiro, o sistema tem essa obrigatoriedade que tenha CPF, tá? Então, eu vou cadastrar o CPF do responsável para que eu possa gerar as mensalidades. Pronto. Eu salvei e assim eu posso gerar mensalidade. Aqui ele vai me trazer aqueles valores que eu já cadastrei, mas como é específico para cada aluno, vocês podem estar alterando alguns dados.
Se o responsável não quiser a data de vencimento que está aqui, ele tenha algo preferencial, vocês podem alterar a data de vencimento, escolher o dia que o responsável deseja. Aqui ele já altera. E eu posso dar os descontos para o aluno. Então, nessa abinha aqui de descontos, eu vou selecionar e eu posso estar aplicando tanto no título quanto no boleto. E se o desconto ele é por valor ou ele é um percentual? Se eu quiser o valor, eu vou digitar o valor que eu desejo e salvar. Então, aqui na telinha para vocês já vai aparecer o valor bruto da mensalidade que nós cadastramos anteriormente, o desconto que esse aluno terá e o valor líquido a pagar. Outra coisa aqui que a gente pode gerar títulos e posteriormente a gente gera os boletos, ou se vocês quiserem já gerar os títulos e boletos automaticamente, é só selecionar a segunda opção. Fiz todos as observações, fiz as alterações necessárias, eu vou salvar os títulos. Os títulos foram gerados com sucesso. E aqui eu tenho a mensalidade já gerada e eu tenho aqui os documentos disponíveis. Como no documento que cadastrou eu dei permissão apenas para o segundo ano, então aqui vai aparecer apenas os documentos dessa série. Posso fazer o download. Aqui, ó, como vocês podem estar observando, o sistema ele já traz as informações preenchidas automaticamente. Então, só entregar para os pais assinarem e a matrícula do aluno está feita. Depois que a gente rematriculou todos os alunos, a gente precisa colocar eles nas turmas. E que é o último passo que a gente tem da rematrícula. Depois de ter feito tudo isso, a gente entra em administrativo, turmas. Vou selecionar 2018. Aqui tem algumas turmas já criadas e vou na turma que esse aluno estará. Segundo ano. Clico nesse botãozinho de alunos e venho adicionar alunos. Aqui ele aparece os alunos que estão com a matrícula reservada e aberta. Vocês podem observar que desse aluno que a gente acabou de fazer, o Alexandre Silva, a matrícula dele está reservada ainda. A partir do momento que eu incluo esse aluno na turma, a matrícula dele troca a situação e ele fica com a situação aberta. Então, eu vou adicionar todos os alunos que tem aqui e clicar em salvar. O aluno já está em turma. Eu posso verificar a tela dele. E aqui, a situação aberta no ano letivo de 2018, com as mensalidades geradas e os documentos também. Essa é a parte da rematrícula para os alunos. Dando continuidade, apenas o último tópico, para deixar o ano de 2018 certinho para uso, entrando aqui nas turmas de 2018, vocês já podem estar incluindo os professores que vão lecionar nas turmas. Então, eu filtrei aqui 2018. Nessa coluninha de ações, no quarto botão, eu venho associar a professora à disciplina. Seleciono o professor que eu desejo, a disciplina, e se ele é um professor assistente ou não. Essa configuração é se há mais de um professor que leciona na turma. Então, na mesma disciplina. Então, se eu tenho um professor assistente, eu coloco que sim, e ele aparece para eu incluir qual que é o professor titular. Se eu colocar que não, simplesmente eu salvo, e a disciplina foi salva na turma. Vou voltar em 2018.
Nesses professores barra disciplina, eu consigo a lista de professores que eu tenho aqui.